Jovem, seja bem-vindo. Essa é mais uma videoaula do professor Gui e hoje a gente vai fazer a quarta aula do nosso assunto, motor. Como abrir motor, como desmontar o motor. Essa aula é a quarta da nossa sequência porque anteriormente tivemos cabeçote parte 1 e 2, tivemos também parte do meio, que é a terceira aula, e hoje é a aula dedicada aí à embreagem. Hoje nós vamos fazer a desmontagem da parte de baixo do motor, o terceiro bloco maior dos componentes, né? Que vai ser dividido tecnicamente em três momentos. A gente vai fazer a desmontagem da embreagem, filtro centrífugo, campana e as bombas de óleo desse lado aqui. E em outras aulas a gente vai fazer a desmontagem das outras partes do motor, que ainda falta a questão do estator de energia, a caixaria de câmbio, seletores, contrapeso de virabrequim. E essa vai ser a nossa quinta e última aula, beleza? Então vamos lá, galera, hoje, e vamos iniciar fazendo a desmontagem então desse motor aqui da Honda 150. Inicialmente, o que a gente precisa reparar aqui? Quais são os componentes que a gente vai precisar retirar daqui para que a gente consiga abrir essa tampa da embreagem? Por que a embreagem precisa ser desmontada e trocada? Isso é uma excelente videoaula também, porque é uma das peças que mais desgastam no uso do dia a dia. E então é um dos serviços que mais entra na oficina, sendo um dos serviços obrigado a ser feito quando a gente faz a desmontagem completa e restauração do motor. Beleza, galera? Então, inicialmente a gente já verificou aqui. A gente tem pedal de partida, né? Bloqueando a saída da tampa. A gente tem também o estribo dessa motocicleta, que é essa peça aqui do apoio, né? Do piloto, que ela é fixada no bloco do motor, mas vai também atrapalhar. E aí a gente tem aqui a questão do freio. O freio também pode ser algo que atrapalha ou não. Nesse caso, a gente já soltou o varão do freio da motocicleta, beleza? Então a gente tem aqui também cabo de embreagem, o que liga estas peças ao comando do piloto, que é o manete lá de cima. Então a gente vai fazer todo o desmonte desses acessos do motor aqui, para inicialmente tirar essa tampa e começar a conhecer hoje os primeiros componentes da embreagem aqui nessa videoaula. Jovem, o que a gente temos aqui então é a tampa de embreagem do motor, né? Totalmente já acessível. O que precisou a gente retirar? A gente retirou a princípio o pedal de partida, retiramos também o cabo da embreagem, né? Que faz o acionamento lá, é o comando do piloto com essa peça. E a gente retirou o estribo de apoio também, que é essa peça maior aqui, beleza? Então, retirada essas peças que impedem a gente retirar a tampa. Lembrando que, galera, sempre que a gente for abrir o motor, e agora nessa primeira parte do motor, a gente precisa retirar o óleo de dentro dele, porque até então, né, a gente não precisava retirar, desde que a manutenção fosse feita na parte de cima ou do meio. Como hoje a gente está na primeira aula da parte de baixo, então a gente precisa retirar esse óleo do motor, senão ele vaza aqui com a abertura da tampa. O que a gente precisa observar aqui a princípio? A gente precisa observar aqui, jovem, que não é necessário você retirar todo o parafuso da tampa, porque existem um ou dois parafusos dessa tampa que são um pouco mais compridos. Se você coloca ele em um dos outros lugares e aperta, ele espana a rosca. Então a gente evita retirar. Então agora no momento aqui com uma delicadeza, você pode fazer esse movimento aqui para a tampa facilitar a retirada. E aos poucos a gente vai tendo acesso ao objetivo da nossa aula. Não era muito bom ter caído, mas ainda estamos aqui entre mortos e feridos. Beleza, o que a gente tem aqui a princípio do lado de cada tampa é o sistema de acionamento, a alavanca ali da tampa. Essa alavanca ela vem apoiada por essa bucha metálica aqui. Essa bucha leva o nome engraçado de chapéu de bruxa, tá? Então a gente retira a bucha da tampa, que é o que faz o acionamento da embreagem,
E aqui a gente já tem acesso então ao conjunto que é o objetivo dessa videoaula. Qual é o conjunto que a gente está observando aqui no motor? Vamos lá. A princípio, o que nós temos aqui no motor é a embreagem. Essa peça completa aqui se chama campana, essa parte de fora, né, maior aqui. Essa parte interna se chama plator, tá? A gente vai tirar a campana e o plator, onde ficam os discos de embreagem dentro, e entre esses discos, para um não colar com o outro, tem outros discos de aço. Então, esse é o conjunto completo que faz a questão do encaixe das marchas na moto, tá? Então, esse é o conjunto mais utilizado dentro da motocicleta e também é o responsável pelas motocicletas que costumam empinar aí, fazer uso, andar com muita carga ou em rua de terra. A gente tem o desgaste da embreagem. Isso é um item comum no motor de 30 a 70 mil quilômetros, beleza? Antes disso não é tão comum e depois disso já foi feito algumas trocas. O que a gente tem aqui do lado também é o filtro centrífugo. Esse filtro aqui, com o próprio giro do motor, ele faz com que as impurezas fiquem então depositadas nas partes mais laterais. A gente vai abrir e observar essas impurezas e a gente vai desmontar esse conjunto aqui a princípio, que é a nossa videoaula de hoje: embreagem, o que é, campana, plator, discos e separadores e o filtro centrífugo. Voltamos com a desmontagem. Beleza, jovem, o que a gente tem aqui agora é o filtro centrífugo. A gente retirou então os 3 parafusos Phillips, né, que prende o filtro centrífugo, que ele é a peça que está mais aqui para o nosso lado de fora. E depois de movimento a gente retirou a tampa do filtro. Então o que nós tínhamos comentado é que essas impurezas aqui que ficam dentro deste filtro centrífugo, que é a função dessa peça. O que é isso daqui? Isso aqui nada mais é que pó de ferro misturado com óleo. Vira uma graxa, é muito prejudicial para o motor, e esta peça existe exatamente por essa função. Olha só como a gente tem aqui bastante pó de ferro dentro do nosso motor. Então esse aqui é o primeiro serviço, tá ok? A gente vai retirar também essas juntas, todas com cuidado, tá? Mas elas são necessárias substituição. Toda junta só pode ser utilizada uma vez. Olha só, a gente está tirando então aqui a sujeira. Tirada essa sujeira, galera, esse pó de ferro aqui, o que nós faremos agora é o seguinte: a gente vai vir aqui nessa engrenagem de baixo, essa única engrenagem nessa parte aqui lateral do motor, que é de nylon. Todas as outras dentro do motor inteiro são engrenagens em aço, né? Então essa engrenagem é de nylon porque ela não faz força, ela tem que ser veloz. Ela é a engrenagem que alimenta a bomba de óleo, que é esta peça aqui, tá ok? Essa engrenagem alimenta a bomba de óleo, ela não tem nenhum tipo de parafuso que prenda ela aqui, para ela sair. A gente já retirou, e agora com o auxílio de uma moeda, geralmente a gente usa de 10 centavos, e melhor ainda se for aquela douradinha, tá? A gente vai prender essa moeda aqui, é um movimento um pouco confuso, mas a gente entende. Existem essas duas engrenagens aqui, jovem, tá? A engrenagem da campana e a engrenagem do filtro centrífugo. São duas engrenagens diferentes, ok? Filtro centrífugo e campana. Então, elas se movem e se encontram. O que a gente vai fazer? A gente precisa soltar esses parafusos aqui. Para soltar eles, a gente tem que prender essa engrenagem na parte de baixo dela, no encontro desse conjunto, tá? No encontro deste conjunto aqui, ó, você prende, ele ficou fixado. A gente vai soltar o parafuso. Sempre que perde a pressão o parafuso, a moeda cai, tá? É assim que funciona. Então o parafuso perde a pressão. Vamos lá. Perdeu a pressão e a moeda caiu. Só tem mais um último aqui parafuso. Toda vez que a moeda cair, você vai lá e repete o processo. Coloca a moeda de volta. Não fiquem com a mão ali dentro segurando a moeda na expectativa de ser mais rápido, tá? É melhor que a gente deixe a moeda cair várias vezes do que a gente cause um acidente. E aí, com esse
travamento das engrenagens, a gente começa a soltar o nosso rolamento aqui da campana de embreagem. São 4 parafusos 10, eles são tensionados por umas molas ali na parte de dentro. Essas molas em raros casos quebram, tá? E esse rolamento em raros casos também danificam. E a gente acaba que troca eles sempre que necessário, fazendo aquela consulta lá lateral. Se tiver folga lateral, tá na hora de trocar o rolamento. Beleza? Então a gente retira o rolamento e retira a nossa torre aqui. Os parafusos são bem compridos e a grande dica aqui para fazer esse movimento de tirar é você observando para essa plataforma da torre ir sempre juntas, tá? Então você solta de um lado, solta do outro, vai observando a plataforma saindo aqui. Geralmente essa peça tem uma pressão, quando você chegar no fim do curso do parafuso, essa pressão perde. E aí você tem mais facilidade aqui, ó, em soltar a torre. Ok? Tem um parafuso fora. A gente vai ter o segundo parafuso fora. Às vezes, galera, é meio complicado finalizar a soltura do parafuso na mão, porque a nossa mão, nesse momento aqui dessa videoaula, já está completamente encharcada de óleo. Então ela também escorrega. A gente auxilia aí a chave, ó. Tiramos o 4º parafuso, tiramos o 5º parafuso. E aqui nós temos as 4 molas de embreagem, ok? Essas 4 molas aqui é que fazem o processo de acionamento. Quando uma dessas molas rompem ou com o passar dos anos ela perdem as pressões, essa embreagem vai ficando cada vez mais baixa, ficando desconfortável para o piloto a troca, e aí vem causando aquelas dificuldades lá de encontrar um neutro no farol e também de, na hora de você sair no farol, ela está sendo acionada, sendo solta muito bruscamente, né? Aquele tranco. Mesmo com os discos bons, ela não funciona efetivamente se as molas não estiverem inteiras ao mínimo. Aqui nas molas, o que a gente tem que observar, a olho nu, no mínimo, é se todas as molas têm basicamente o mesmo tamanho. Se nenhuma delas sofreu uma deformidade ou encurtou em relação a outra, tá? Então, ó, a gente tem o cheque aqui das molas. Quando esse problema ocorre, galera, isso é notável, é visível. Você vai ver a diferença aí de uma volta na mola de diferença. Como a gente pode ver aqui, os 4 completamente iguais. Então, se essa embreagem estivesse com problema, não seria as molas, beleza? Agora a gente vai fazer aqui também a soltura da nossa campana e vamos fazer a soltura do nosso filtro centrífugo. A gente já volta. Então, jovem, para a gente retirar o filtro centrífugo da motocicleta é necessária uma chave como essa, a conhecida chave porca-castelo. É com essa chave que a gente vai colocar ela dentro do filtro centrífugo e vai retirar. Lembrando que minha engrenagem aqui em cima está presa com a moeda de 10 centavos, né? Então a gente vai retirando aqui, ó, no sentido anti-horário e dessa forma a porca sai. A porca é exatamente essa aqui. Olha que complexo que seria se não fosse especificamente com essa chave, que é uma chave especial para motor, chave boca castelo. Com essa chave a gente consegue retirar o filtro centrífugo completo, ok? Filtro e arruela totalmente retirado com sua devida tampa. E as porcas dele, beleza? A gente continua então aqui a retirada. O que a gente vai fazer agora é, ainda com o motor preso aqui, a gente vai retirar essa porca 19 aqui. Para fazer isso, olha só, se eu tentar girar aqui, ele vai girar em falso, não vou conseguir tirar essa porca 19. Para isso é necessária essa segunda chave especial que eu vou mostrar para vocês. E essa daqui é a nossa chave de fixar o platô. Já temos 2 chaves especiais e específicas
só para a gente trocar os discos de embreagem de um possível serviço em que a moto estivesse patinando, sem força, ou as motos que são utilizadas também para empinar. Então a gente, com essa chave aqui, já retirou o filtro centrífugo. Com essa a gente vai fixar o nosso platô usando os próprios parafusos 10 que a gente retirou os 4 ali, ok? Daí eu volto com a chave fixada e a 19 do lado de dentro da porca. Beleza, então com a chave fixada aqui na nossa campana e platô, a gente vai colocar 19 aqui e buscar um ponto de fixação qualquer na moto para fazer a força, tá ok? Geralmente esse parafuso ele é bem preso, bem intenso. 1, 2, 3 e... Aê! Soltamos ele. Então vocês podem ver que o aperto desse parafuso aqui, ele é enorme, tá? Sem essa chave dificilmente outro tipo de alternativa seria viável pra gente retirar essa chave aqui 19 sem o auxílio desta ferramenta. Nesse ponto aqui, galera, a gente já tem toda a nosso sistema de embreagem retirado da moto, tá? Então eu vou tirar a chave e fazer o separamento agora do que é platô, do que é campana, que são os discos reais de embreagem, os discos de aço e as buchas que tem aqui para que não vibrem essa peça dentro do motor. Beleza? A gente já volta. Beleza, jovem, então o que a gente tem aqui em mãos é o objetivo da nossa oficina. Aqui o que nós temos é o platô e a campana. Quando esse conjunto é muito utilizado, a primeira coisa que a gente tem que observar aqui é se há algum tipo de desgaste, de folga nesses encaixes dos discos. Isso é o que mais ocorre quando deixa a embreagem chegar no limite ou usa a moto para empinar. Aqui onde está apoiado os discos fica literalmente ondulado, fica desgastado, amassado o metal com os formatos desse apoio aqui, beleza? Não é o caso dessa peça aqui. Então a gente pode retirar os discos. Antes de retirar, o que a gente vai observar aqui? A gente vai observar que a gente tem 4 discos aqui, né? 4 discos aqui de nylon e nós tem um disco aqui separado, que é o que faz o que? O primeiro movimento de separação dos discos para entrar o óleo no meio, e quando a gente engatar outra marcha, esses discos voltam a colar, a dar tração, e aí a moto despeja a força do motor para a outra marcha que ela foi recolocada. Então a função dessa peça em especial é trabalhar o tempo todo fazendo esse movimento de abertura e fecha, né, dos discos, que é o que faz cada uma das peças encaixarem, tá ok? A gente pode ver aqui, olha só, são desgastes como esse aqui, vocês conseguem observar uma espécie de marca de dente ali na nossa peça? Ainda não é um desgaste a nível que a gente precise substituir uma embreagem, tá ok? Mas já é o início do indício de um desgaste futuro. Olha, por fora a gente tem quase nenhuma percepção, mas por dentro a gente já vê, né, marcado o movimento da peça, beleza? Então aqui o que a gente tem na mão agora é o platô. A gente retirou a campana da embreagem. O platô, a gente tem essas duas peças aqui, ó. A gente tem a tampa do platô e a gente chegou agora nos discos de embreagem, tá? Olha só, tem um disco aqui na minha mão. O que vocês estão observando aqui é que existem esses discos de embreagem dentro do platô. O que a gente tem que substituir? Eles têm essas marcas aqui, esses riscos entre eles, né? Que dá essa impressão de ele ser todo entalhado. Quando esses discos aqui desgastam, não aparece mais esses vincos, essas rachaduras, fica uma peça só lisa. Então esse daqui é um disco em boa qualidade, mas o efeito negativo seria se ele estivesse todo desgastado, brilhando aqui, a nível de não separar mais os discos de aço. Esses daqui, galera, são os discos de aço. Sempre que a gente for fazer a retirada dos discos, a gente tem que observar que ele tem um lado específico, tá? Os discos aqui com o platô nessa posição, você passando a mão pelo lado de dentro desse separador de aço, você vai perceber que um lado dele é bem ondulado e o outro lado dele é bem, vamos dizer, uma quina mais seca, uma quina mais viva. Então,
lado ondulado para baixo e que na mecânica a gente chama de lado da faca, lado de faca para tampa dele aqui, tá? Então esse aqui é a forma que os discos são colocados e separados. E durante o movimento eles giram e são irrigados por óleo. Beleza, jovem? Isso tudo que nós tivemos hoje nessa videoaula é a quarta parte do nosso entendimento a respeito de desmontagem de motor. Tivemos 2 aulas específicas de cabeçote, parte do meio, e agora chegando na parte de baixo, a gente apresenta uma das manutenções mais recorrentes dentro da mecânica com uma moto de longa quilometragem. Beleza? Espero que vocês estejam acompanhando a nossa videoaula. Participem aí do nosso questionário, acompanhem a apostila e vamos continuar juntos para a gente chegar no nosso parte de baixo do motor, aula número 2, estator. Beleza? Essa aqui é mais uma videoaula. Fiquem conosco, acompanhem. Professor Gui para vocês, jovens do MSE.